programa de hoje, o piloto de um dos maiores podcasts do Brasil. O tempo é uma criação humana, né? Como assim? O tempo O tempo não existe, né, cara? Quê? O meninão na melhor idade. O cara que não tem a inteligência tão limitada. E tem novidades aí no caso, então vamos colocar as últimas novidades. Parece que alguém confessou aí, né? E aí? Lá. Cachorro. Quê? Rogério Vilela! Se você me permitir, posso fazer a dança do animal. O animal. Cadê o animal? Uma dança para você. O animal de hoje. A dança do animal. O animal. Vilela gosta. Só fazer o koala usa em pia. Só vou me emprestar o animal para você. Como é que está o dólar? O dólar. Estamos carregando aqui as informações do dólar. O dólar que fechou seis pregões em baixa na sequência. Infelizmente o site do Yahoo ainda não atualiza. A internet da rádio talvez não esteja em dia. Mas nesse momento, sim, temos uma queda de 0,39% e o dólar negociado aos R$ 5,65. Aí, muito por conta do possível aumento de 1 ponto percentual na Selic hoje, que é a taxa básica da economia, em que deixará o Brasil na liderança com uma vantagem ainda maior em taxa de juros real, que é a taxa descontada da inflação. Muito bem, temos aqui o Vilela do Inteligência Limitada conversando com a gente. Até às 8 da noite. Tem uma questão pro Vilela. Primeiro, parabéns aí. Sucesso absurdo do nosso Inteligência aí. Hoje em dia é o que tem mais views de podcast. Você destruiu o Flow. Acabou com o Flow e pode o Podpah também. Tamo ganhando. O Flow perdeu muito porque o foi desfalcado. Monark saiu. Liberdade, meu. Verdade. O Monark saiu e o Barba. E ele tá vagabundo. Faz só 2, 3 por semana. O Igor não quer mais fazer. Cansou. Veio aqui de chinelo e bermuda. Falta de comprometimento. Vai treinar sem camisa lá no Cariani. É isso aí. Mas posso falar, mas você também tá meio cansado. Eu vejo. Tô. Ele tá colocando muitos debates pra falar bem. Aliás, o Alba não foi no último. Fugiu, hein? Fugiu. Lacrolas e Nerdola. Ele não parou a internet. Mas olha Mas você só. curtiu? Curtiu, não curtiu? Arregou? Curti, mas eu não tenho nenhum interesse em fazer debate. Agradeço. Nossa, aceitou o convite e arregou. Não tenho interesse em fazer o debate. Mas eu vi, foi bem legal. Foi eu gostei, bom, né? Mas o que é Lacrolas e Nerdola? Você faz parte da Liga Nerdola também. Sim. Mais ou menos. Mais ou menos. Tem a Liga Nerdola, que são os nerds mais à direita, que reclamam da lacração. Sim. E tem os lacrolas, que colocaram o apelido dos Nerdola, que vocês assumiram, Sim, né? sim. Os lacrolas, que são os caras que não tem nada disso, vocês estão exagerando. Aí tava, cara, todo mundo pedindo, faz debate. Mas é Aí legal. chamei uma galera do Liga Nerdola e os lacrola. Só que Quem eles é não o quiseram. principal nome do Lacrola? Quem é Lacrola? Ninguém se denomina como lacrola, Eles não né? gostam de... Tanto que eu não pude colocar nem lacrola versus É isso aí. Nerdola lá. É isso aí, Porque eles não entendeu? querem se denominar como lacrolas, entendeu? Entendi. Eles veem como pejorativo. E os nerdolas, assim como os palmeirenses, assumiram lá o lance do porco É isso lá. aí. Estão chamando de porco, então agora é porco. Porque os caras começaram nerdola com sentido pejorativo, né? Sim, já os nerdola seria o nerd de extrema direita. Os caras que gostam de bonequinho. E aí o pessoal, não, pode Eu também chamar de gosto. nerdola, aí vambora. Aí adotou o nome nerdola, e aí eles não gostam do lacrola. Do lado mais à esquerda você tem o Omelete, tem... Quem mais? Jovem assim? Nerd. Jovem Nerd e tal. E do lado do Nerdola, o Peter Jordan, o Linhagem Geek, Heróis e Mais, Macho Geek é o melhor de todos. O Emílio gosta do Macho Geek. Macho Geek é o melhor de todos. O Wagner Tomazoni, que foi lá, cara. Ele é bom pra caramba, né? Sim. Então Eu não conheço ninguém que você fala. mas é tudo molecada, né? Tudo jovem, juventude. A gente tem um grupo que a gente coloca ata todo dia de manhã, de que todo mundo vai falar. A gente é bem organizado. Mentira. Tem um sindicato. Na madrugada antes do debate, a gente ficou ali 3 horas, todo mundo definindo ali e os agora comentários. com Branca de Neve... Os caras não estão dormindo. Nossa. Ele ficou revoltado na Barbie. Eu vi. Ele pirou. Nossa. A Barbie protestou. Ele Ia cancelar. Não pode! Ele ficou Quis piroca bater na na barra. cabeça.
É uma bobagem. Isso aí é uma coisa de cara que já tá com a vida bem ganha. Opa, né? por isso que a gente faz podcast. Não é? Fala a verdade. É, né? Não é? Comprar um bonequinho por R$500, você precisa ter muito dinheiro sobrando. 1.200. E uma raquete, O cara que paga $300 pra fazer foto. Uma raquete de picobol a R$1.000. Não, e o cara que 300 conto pra fazer o Emílio do Superman? Mas isso vale. Que? Ele gasta É dinheiro. dinheiro da com bobeira. produção do programa, do Delário. Ô Vilela, qual foi o maior embate de podcast, já que a gente tá falando nesse assunto? Que eu lembro debates? de debates. Por exemplo, Nando Moura falando inglês com o Nicolas Ferreira. Não, isso aí. Esse é o campeão. É fantástico. Esse foi o meu primeiro debate, ou seja, eu não tinha experiência nenhuma. Chamei 2 caras que estavam se matando na internet, com a ideia idiota, né? Vamos chamar pra cá. Vocês estão brigando aqui? Vem aqui Vem pro meu brigar aqui que programa. me dá audiência. E aí eu fui saber depois que chega um com 3 caras, chega outro com 3 caras, e depois eu fui saber assim, mas vocês não levaram ninguém armado, não? Tava armado de um lado e de outro, meu filho dormindo 2 andares pra cima. Aqui, Cara, eu sou o muito tiro louco, não chega né? lá. Armado. Os caras acho que já estavam tretados, foram meio que segurança lá. E rolou, o Nando colocou na rede dele o clima quando chegou. Ele chega, o Nicolas chega antes com 3 caras, tinha um cara meio fortinho lá, falei, esse cara deve ser o segurança aí. Linha de frente. Aí o Nando, ele sobe, coloca a mão no ombro assim do Nicolas e fala: quem é o anão aí? Alguma coisa assim. Aí o cara levanta e fala: você é da mesma altura, não sei o quê. Pai, posso falar o que ele falou? Pode, lógico. Aí o Nicolas falou: o travequeiro, não sei o quê. Ele falou: o quê? Me prova. Aí ficou aquele bate-boca. Eu falei: opa, já separei e comecei até o programa meio antes, já sentar, que senão não ia nem ter debate. Isso antes. Isso antes de começar. Aí, cara, tava aquela tensão. Eu falei: cara, naquela época não tinha uma equipe grande. Tava eu, operador e só. Como que a gente ia controlar uma briga lá com 7, 8 pessoas? É o Nicolas e o Turbante? É o Turbante? Amigo do Alba. Ele fica com o Turbante. Como é que ele chama? Nando Moura. Mas eles começam a falar inglês. É maravilhoso. Olha lá. A briga vira inglês. Não, tem uma hora que eu ando do Dubai Cruzeiro, eu não sei o quê, e aí eu tô lá vendo o chat. Ó a carinha. E aí Olha, mano. Cadê o áudio? Pode falar. Estão ouvindo? Não tem áudio. Ah, não tem áudio. Isso aqui é você falando. Quer pagar na minha frente aqui agora que você é tranquilinho? Pelo quê, Sei lá, cara? ninguém chama os outros da mão de vagabunda, não. Esse cara tava me ameaçando, inclusive perdeu um processo. Você também faz isso, falou que me Inclusive, bater aqui. perdeu um queria me Ó a bater. carinha. E você vai perder um também. Inclusive, você perdeu um processo. Ó a carinha do... Não, eu tô tenso, cara. Você sabe o que é engraçado? Eu tô tenso. Você sabe o que é engraçado nessas coisas? Virou uma coisa meio apaixonada. sem dúvida. Não. Virou uma coisa meio... E torcida, né? Então, mas eu sou da antiga, eu não me emociono com política. Eu não sei se é porque é o cara da antiga. Os caras, a gente que é mais da antiga. Tanta gente velha guarda e voltando. Os caras mais da antiga, a gente sabe que não tem. As pessoas são apaixonadas. Elas são apaixonadas por isso. É uma coisa. É porque sai um presente, do então coração, você vai ter que pagar as cara. contas do mesmo jeito. Você vai ter que do coração é engraçado isso. Mas será que o fenômeno é a rede social que tem comunidade? lógico. Que o cara tá jogando pra torcida? Ele tá lá, ele já sabe os cortes que vão surgir depois. Então ele tá muito preocupado com o corte. Isso aí. Se o cara falou alguma coisa, ele tem que responder. Mas depois desse debate, a gente nunca mais teve um debate assim. Foi tudo muito tranquilo. E eu fiz muita pacificação de gente que tava tretada na internet, foi lá. E aí os caras frente a frente é outra coisa. Uma coisa é você brigar na internet, outra coisa é o cara tá na tua frente. Você viu o tamanho da mesa. Lógico. Se o cara esticar o braço aqui, acerta o tapa na cara do outro. jujuba E aí eu percebo que lá na frente, os caras se tratam com mais respeito. Esse próprio debate entre Lacrola e Nerdola foi, Porque super foi online intelectual. também, né? Não, mas se fosse lá também, se viu. Agora eu tô colocando tempo, os caras respeitam, a gente muta o microfone. Então eu aprendi muito, assim, com isso. E depois que foram os políticos também. A gente fez, todo mundo agora, fez 2 rodadas da prefeitura. E cara, o do Pablo Marçal tinha 1.200.000 pessoas. Eram 2 dias antes da eleição. Foi o episódio, quente, né, o episódio que ele queria mostrar o laudo no meu programa. Eu falei, não, você tá louco, não vai mostrar. Ele queria mostrar o laudo lá. Há 2 dias da eleição eu não deixei mostrar. Senão, pô, imagina aí. Podia te ferrar. Caiu o canal. Mas como que você faz pra, que nem você falou dos cortes, conduzir pra que não caia nisso? Tipo, você tá vendo que o cara tá querendo fazer o corte. Ao invés disso, e conduzir pra uma entrevista bacana. Então, hoje em dia eu tenho muita experiência com isso. Por exemplo, foi um convidado lá e o cara dá um exemplo, às vezes errado, que você sabe, o cara vai ser cancelado no dia seguinte. Então eu já conserto, assim. O cara, eu sou Dá meio. uma salvada, né? Eu acho que foi
A Flor Preta. Não, a Flor Preta me pegou totalmente desprevenido. Vocês sabem dessa, esse é embaçado, né? Mano, é o cara do Bora Bill. Mas isso eu não faço mais. Se levar um cara que não tá acostumado a dar entrevista, o cara ficou famoso de uma hora pra outra, você já coloca ele ao vivo, o cara não sabe, velho. Aí tá o Palhaço Amendoim. Putz, só a turma. Acabando o programa. Amendoim é gênio. É gênio. Não, é gênio. Aí no final do programa, ele fala, eu já encerrando, cada um encerra, ele falou, posso contar uma piada de humor negro? Já subiu. Eu falei, conta. Aí ele contou uma piada normal. Eu falei, mas não é de piada de humor negro. Eu falei, eu sou negro, então piada de humor negro. Beleza. Tchau. Aí o Bora Bill falou, eu também tenho uma. Entendi. Aí ele mandou a pérola. Sabe por que não tem Flor Preta? E eu não conhecia a piada, cara. Eu falei, não. Aí ele me conta uma piada racista, barbaridade. Uma barbaridade. O palhaço ficou triste. Eu fiquei com aquela cara. Parecia o The Office, eu olhando pra câmera e falei, vai ter que cortar, né? Ao vivo. Só que na internet não tem essa de cortar. Você fez ao vivo, já tem gente gravando. Tinha cortes já saindo. E o Bora Bill, ele subiu e desceu assim. Foi a trajetória mais rápida da história. Mas já aconteceu, logo depois disso, né? Que a gente vai aprendendo, de um cantor lá, falou alguma coisa, eu já corrigi. Falei, pô, ele quis dizer autista, mas não nesse sentido. Porque falar, sou meio autista, às vezes eu fico meio distante. Falando, não, eu entendi o que você falou, mas não usa a palavra autista e tal. Eu sei que o cara vai se queimar, né? Mas a audiência também gosta disso. Audiência. Não, ela quer que o circo pegue fogo, mas o palhaço se foda. Muito. Não basta o circo pegar fogo. Essa turma, cancelamento. Não é cancelamento, é que. Como é que chama lá o cara que a população vai lá e. Linchamento virtual. O brasileiro é o povo que mais ama o linchamento. Eles gostam do linchamento. Então não basta o circo pegar fogo. Vocês não acham você destruiu, ele quer ver você se fuder. Mas eu sinto que hoje o cancelamento perdeu força pra caramba. Viu? Perdeu. Imagina, olha o Frei, pô. Antigamente o meu nome aparecia no Trending Topic e eu já falava, putz, o que foi agora? Aí foi ver, não é nada. Mas é o cara que tá no auge. O Frei agora... O Frei. Porque o Frei tá no auge. O cancelamento... 2 milhões de pessoas. Quando eu fui lá, o ano passado, 1 milhão de pessoas, 1 milhão e 200 pessoas. Eu vou lá agora, esse sábado, né? Madrugada de sábado, 4 horas da manhã de sábado, eu vou estar lá. Então, o Frei é o top hoje. Aí o que acontece? Bate. Os caras vão cancelar o Frei. Porque ele dá 1 milhão de... Claro. Aí pode ser esquerdo, a turma fica com inveja. É isso aí. E eu vou te falar, cara... Esse aí que os caras querem linchar. Ele veio aqui já, né? Já. Cara, é uma das pessoas que vai muito religioso, vai de pessoal de toda religião lá, e algumas pessoas, pra mim, você trocando ideia nos bastidores e à frente, assim, tem alguma coisa especial, cara. Tocou, e o Frei, né? O Frei, ele tem uma sabedoria, um olhar e uma preocupação, porque as pessoas não sabem como é antes. Ele vai lá, ele fala, pô, você quer reza por você? Vamos lá, toda a equipe reza junto, troca ideia, sabe? É um cuidado. De verdade. Tem algo diferente ali. Eu tava tentando, desculpa, é um cara legal, Eu tava tentando explicar a sua história. Fez voto de pobreza, né? O pessoal acha que ele ganha dinheiro com isso. Eu tava tentando explicar a sua história. Você pegou o teu carro junto com a sua mãe e foi lá 4 horas. Junto com a minha mãe, com a produtora e mais um câmera, né? Beleza, e o que aconteceu quando você foi pra lá? Cara, era um carro todo filmado, uma BM, né? Um carro, assim, legal. A gente tava indo lá pra muito longe. Qual que era o bairro, Fabi? Longe. Bom, é longe. É longe. Aí, cara, um carro da polícia atrás da gente, aí ainda faz um contorno errado. Os caras apontando aqui a bazuca pra gente. Abre o vidro. Eu falei, abrindo o vidro, minha mãe desesperada no banco de trás. O cara do meu lado filmando. Na vila. Sua mãe grita, sequestro. Você é playboy. Não senhora. Sei o que e tal. E eles achando que era sequestro relâmpago, né? Porque tinha 2 mulheres atrás. Abre o vidro de trás, aí não abria, e não sei o que. Aí o outro policial me reconheceu. Porque antes dele me conhecer, ele falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu tô indo rezar com o Frei. Olha, eu parece uma piada. O Neymar falou a mesma coisa. O senhor não vai acreditar, senhor não vai acreditar, senhor, mas eu tô indo rezar com o Frei e não sei o que e tal. Aí, e aí rolou aquela tensão, né? Você tá armado? E minha mãe ainda fala, eu tô armada com 1 terço. Eu falei, mãe, não é hora de piada, cara. Boa, eu tô falando sério. Agora falou, senhora, eu tô falando com ele, assim. Aí reconheceram, foi de boa. E na volta a mesma coisa. Já de dia, os caras pararam, fizeram encostar. Esses carros não passam na vila. Ele falou, esses carros não tem por aqui. Não quando tem na vila. É sequestro relâmpago. O que é?
Santa Amaro? Mas Santa Amaro lá não. Mas lá, lá já no final. Eu acho que já. não, hein, cara. Não é Santa... Fabi. Santa Amaro lá, a gente andou, hein? Foi longe. Bem longe. E na volta também. Estourou pneu. Putz. O guarda parou a gente, fez a gente estacionar, a mão na cabeça. Putz, não sei o quê. Sua mãe tomando embora. E minha mãe tentando sair do carro. Pelo amor de Deus, ele é não sei o quê. Fica aí, senhora, não sai do carro. Foi uma tensão, cara. Foi uma tensão. Mas estamos vivos. E aí, vamos agora, de sexta para sábado, vamos passar isso de novo. Tem certeza? Aluga um Celta, pô. Vamos de Celta. Mas você é cristão mesmo? Você é de rezar? Só que eu sou evangélico. E minha família é muito, muito católica. Minha mãe é católica pô, ela desbloqueou já santo que nem existe, tanto que ela reza o terço, cara. Ela é de... Não, minha mãe, eu tô vivo até hoje por causa dela, porque ela reza muito, cara. E ela tem uma... Eu acredito nisso, né? Eu acredito nessa força da oração. E minha mãe, cara, é muito assim. Minha mãe, meu pai, toda a minha família... E eu sou pro lado mais evangélico, mais respeito pra caramba. Mas evangélicos, essas igrejas modernas? Essas de Lagoinha. De parede preta, né? Mas os caras aumentam muito o som lá. Da Lagoinha. Som muito alto. Exatamente. Lá de Alphaville. Vou falar. Balada. Não precisa aumentar o som dessa maneira. Que o Deus não é surdo, né? Eles aumentam o som. Mas balada de balada Cristo, gosta, né? Tem que vibrar no... Não é? Não é isso? Bar de não precisa aumentar o som daquele jeito. Mas aí eu vou na do Lamartine de vez em quando, que aí ele é mais velhinho lá, é mais de boa. Isso que eu ia perguntar, ô Vilela, porque, pô, você recebe o Lamartine, você recebe o Rodrigo Silva, o Frei Gilson. O teu podcast, ele foi um dos principais, acredito, na conversão de muita gente. Você tinha essa ideia e você também mudou muito depois de tanta, assim, entrevista nessa parte teológica do cristianismo? Eu me reaproximei de Deus, na verdade, né? Porque eu tava meio afastado, não tava indo pra igreja e tava aquela meio vagabundo, né? E aí com meu pai, é sempre na dor, né? Meu pai quase morreu, um pouco, tá com Alzheimer, com Parkinson, caindo pra caramba, não pode mais dirigir. E aí teve uma fase, eu falei, pô, vou perder meu pai. E aí, cara, eu acho que tava o Lamartine no dia que eu soube. Aí depois o Frei Gilson pedi oração pra ele, chorei. Falei sobre o silêncio, né? Que eu tava rezando e não via resposta pra Deus. Falei, o que eu faço, né? E tal. E esse corte viralizou pra caramba. Eu falando sobre o silêncio de Deus, né? Que eu tava orando, rezando há muito tempo e não sabia o que era pra fazer em relação ao meu pai, em relação à minha família. Que eu sou muito ligado ao meu pai, né? Ele foi já no meu programa, é uma entrevista super, super emotiva também. E aí eu me reaproximei. Porque aí, cara, é o lance da dor. E aí as coisas começaram a melhorar. Pra quem não acredita, vai falar que é coincidência, eu acho que tem tudo a ver. Meu pai tá melhor hoje em dia, minha família tá boa, tá todo mundo bem. Então eu me reaproximei e eu me permito lá sentir, né? Normalmente o cara que entrevista, ele tem um distanciamento. Mas lá, como é minha casa, cara, eu recebo na minha casa, eu tô brincando com meu filho, desço... É meio vagabundo isso, né? Total. Genial. Trabalhar em casa. E aí reclama depois. Mas não é constrangedor receber o Roberto Justo na minha casa. Desce aqui. Desce no térreo. Desce no térreo. Pera aí que eu tô dormindo. Espera que eu vou comer uma tapioca. Desce de pijama, né? O Alba falou que você ainda atrasa. Você consegue atrasar. Ele atrasa. Não tem desculpa, né? Falei nada. Ainda por isso que ele não vai atrasa. O cara fica tomando... Hein, Vilela? Conta essa história direito aí, pô. Mas eu atrasei com o Alba mesmo. Viu? Ele reclamou. Quando? Não, falou que... Eu sei. E vai lá. Fala depois. E ele falou que não vai no teu porque é mais de 4 horas. Não, mas lá com você a gente faz 3,5 só. O Tasso, quando foi lá, a mulher dele ligou. Nossa senhora. Ele tava, a mulher falou, onde você tá? Aí ele falou, liga a internet. A mulher achando que ele tava traindo ela e tal. Deixa eu fazer um break. Vilela tá aqui, o Inteligência Limitada, ele tem lá esse podcast que é um sucesso, todo dia tem atrações lá. Você entra aí pra seguir ele, @Vilela e Inteligência Limitada. Vou fazer o break do Reginaldo. Vai lá, Reginaldinho. Os caras estão brincando. A gente continua nas plataformas. Perguntas? Os caras estão brincando. Não, só pra explicar, é minha casa, mas vocês já foram lá, a entrada é totalmente separada. Não passa pela entra pela garagem e tal, tem todo um caminho legal. Então, assim, é bem reservado. Bem legal. Porque no começo, quem foi no começo, na época do Danilo Gentili, os primeiros 50 programas, passava pela minha sala, cara. Tava minha mãe cozinhando. Eu queria descer de elevador, você não deixou. Mas, ô Vilela, falando dessa zoeira aí do tempo, quando que você vê que pode render 6 horas ou não? Ou você não tá nem aí, você vai perguntando enquanto o cara não fala, já deu, vai. Cara, hoje em dia eu tô tentando não fazer
tão longo por causa disso, porque eu tô fazendo muito podcast. É que você tá em casa pra você é tranquilo. Ah, que se dane o cara. O Cossielo tava com você lembra? Tava com criança pequena, lá foram 8 horas. 8 anos. Ele saiu, tava amanhecendo. A criança tava adulta. Porque, poxa, o Zuckerman, que vai ser pai de novo. Ele queria ficar longe. Ele quer ficar longe de casa, sem clima. Então, essa é a ideia. Mas o Pirula é um cara que vai lá e a gente fala, Pirula, não vamos passar de 6 horas. Porque vamos passar de 6 horas. Cara, ele não consegue ser... Ele é objetivo, não é? Objetivo. Você faz uma pergunta em 40 minutos. Então, assim, a gente a equipe já faz rodízio com ele. Quando tá em ele lá, fala, é uma equipe até meia-noite e outra de meia-noite até... Meu Deus. Sério. Então, mas Ninguém o que quer ir lá quando ele funciona, pelo que eu percebo, o que funciona são os trechos, né? Corte. Então, os trechos. Ninguém assiste. Ninguém assiste. Retenção também. Mas pouco. Não, cara, retenção. É absurdo. Sabe por quê? A pessoa não é que assiste, ela tá na academia, tá no trânsito, então, deixa rolando. Não, ela tá ouvindo. Ela ouve. Vai viajar 3 horas e meia, maravilhoso. Muita gente trabalha eu tô de dizendo... Uber. Não, mas o que eu vejo é que o que tem muito são aqueles trechos importantes. Cortes. Sim. Emílio, viraliza, tal. Aí vai lá, você vai. E aí o que acontece? Eles deixam um espação. Eles deixam uns 10 minutos antes, você vai só resolver no final. Isso. O que você falou, né? Mas aquilo é para quê? Para monetizar? Não, os dois monetizam, mas o programa inteiro monetiza mais do que os cortes, por incrível que pareça. Porque a retenção pro YouTube é maior. Você deixa um cara assistindo 5 horas, pro YouTube é melhor do que ele assistir 10 minutos. Caramba. Então eles preferem que eles divulgam mais o teu programa inteiro. E todo corte, se você for ver, assista a partir daqui. Então você vê um corte e fala, cara, o que rola depois daqui? Você clica e vai direto pro programa inteiro. Então, os nossos números de programas inteiros, do Frei Gilson tá batendo 7 milhões, Caramba. Bolsonaro é 19 milhões, o do Rodrigo Silva é 14 milhões, da Ana Beatriz, 15 milhões. É assim, são números muito grandes. Porque e você vai ver a retenção, o pessoal assiste o programa inteiro. Porque é até estranho. O pessoal falava assim, ninguém hoje quer mais assistir coisa comprida e tal. Mas eu tô vendo que a galera tá assistindo na TV de casa. O programa é o programa da noite. Ela tá jantando, deixa lá e tá assistindo. É isso aí. Tá Academia, treinando e tá ouvindo. Então, assim, a maior parte das pessoas que chegam em mim hoje é diferente de quando eu trampava de comediante. Que o cara já chegava dando tapa na bunda, falando piada e tal. Hoje em dia eu faço parte da família do cara. Eu falo, todo dia eu te assisto. Meu marido não vai dormir sem te assistir. Minha mãe. Minha mãe é fã de você. Todo mundo que vai lá de convidado fala, minha mãe que encheu o saco para vir aqui e mandar uma mensagem para ela. Assim. Tem muita gente que não ia no meu programa, tá indo por causa desse lance que tá entrando mesmo na casa de todo mundo, cara. É um sucesso. É um sucesso. É meio companhia da galera. E quem tá fora do país, tem muita gente em Portugal e nos Estados Unidos que assiste. Porque é o jeito do cara se conectar com o Brasil, cara. Eles emocionados, assim, eu assisto todo dia, porque eu trabalho de Uber, eu trabalho na construção e tal. E é o jeito de eu me conectar com... Porque são 4 horas, 3 horas de uma pessoa que ele não sabe quem é. Ele não conhece essa pessoa direito. E quando que você viu que estourou? Você falou, puta, agora estourei. Fiquei famoso. Eu acho que foi quando a gente começou a ir pra mídia tradicional, assim. Quando o pessoal começou a pegar trechos de lá. Fui pro Danilo e ele falou a mesma coisa. Ele falou, o Edmundo vem aqui, pergunta do acidente, ele não fala nada. Vai no seu programa, você nem pergunta, daqui a pouco ele tá chorando e contando do acidente. Por quê? Porque você falou 2 horas sobre a vida dele e o cara tá à vontade pra abrir o coração. O Chimbinha falou, foi a primeira vez depois de 10 ou 15 anos, falou sobre a separação, sobre o fim da banda. Mas que é outro ambiente. É outro ambiente. Não é questão de ambiente, é questão do veículo. Por exemplo, que nem a gente tá aqui fazendo rádio. A gente tem 75 mil pessoas assistindo a gente pelo YouTube. Muita gente. Agora, muita gente, cara. Mas isso aqui, perto da nossa audiência do rádio, não é nada. Não é nada. Eu não faço ideia. São 200 emissoras 20 no Brasil. São 20 milhões. A rádio 20 milhões. Eu ouvi 20 milhões. O rádio é o nosso... Você entendeu? O rádio ainda tem, então, esse poder. Sim, mas no Brasil inteiro. Motorista de aplicativo. Você tem também a nossa audiência na TV, que é TV fechada, que é pouco, né? Que é a audiência
que é TV fechada. E não tem TVs, todos os canais. Não tem aplicativo original agora em algumas TVs. Tem tudo. Então, quer dizer, é muita coisa. Muita gente. Só que você não pode ficar 2 horas. Não, é outro esquema. 2 horas. Sim. Sabe que mais dinâmico. Quando você vai no Jô, eu fui no Jô e fui no Danilo. Sim. Tem uma pré-entrevista. Sim. Você tem que ser conciso e tal. E é outra vibe. E parece que no podcast é mais aconchegante. Aqui é um negócio muito exposto. O cara tem essa dimensão. Fala, pô, eu tô na TV. Não, lá parece um bate-papo. É muito mais galera não vê aconchegante. aqui. A quantidade de câmeras, quantidade de equipe lá. Cara, o cara entra, é na minha casa, é uma equipe pequena, a luz é diferente, tem uma comidinha lá, senta. Um barzinho. Barzinho. Ô, Vilela, agora, né? Porque quando eu fui, eu tive que levar minha churrasqueira. E nem tinha extintor na época, você sabe. Tinha, ia dar uma merda. Vilela, você está falando do público, né? Você chegou a fazer um estudo para saber qual a idade que pega, se é mais homem, se é mais mulher? O YouTube te dá isso. Como que tá esse público? O YouTube basicamente é sempre mais homem do que mulher, né? O Alba vai falar, em geral. O Analytics. Só que o meu foi crescendo. Era muito homem, muito mais homem do que mulher, e agora tá mais parelho, mas sempre é mais homem do que mulher. Idade é de... Por exemplo, Podpah, eu acredito que é um público mais jovem. Sim. E o meu é mais velho. Esse que não é o sucesso, é Podpah, né? Também. Esse no esse público é o mais sucesso. jovem. É um sucesso reverso. Hoje. Então, mas ele não é mais só um podcast, ele tem outros programas. Então ele virou uma TV. O Flow já era. Não, o Flow tem essa. Não, tá lá. Tem uma relevância. É uma empresa. Os caras fizeram uma grade de conteúdo que cada dia... Quem é o melhor? Hoje o Vilela. É o Vilela. É o Vilela? Hoje o Porque ele Vilela. tá aqui. Quem é melhor? Vilela ou Flow? Vilela. Ou Maior. A gente tem ganhado todos os prêmios aí. Em ordem de audiência, você me corrija. Podpah. Não, podcast inteligência, Pô, parabéns. O Zuckerman só foi no Podpah. Não, mas só de podcast. Agora, se pegar números gerais de todos os programas deles, aí vai dar outra coisa. Porque eles têm programa de rima, tem programa de esporte, da casa, de esporte. Podcast é o número 1 aqui. O Vilela. Sabe que Eu gostava de um que tinha umas minas que falavam meio umas sacanagens. Você lembra um que tinha meio na televisão. Mas não internet. Não tem mais. Não. Dores para maiores. Não é isso. É um podcast que faz umas minas que falam umas barbaridades. Isso. Eu tô ligado. Tem mais. É que na verdade é o seguinte, esse podcast... Você já viu esse ou não? Ele tá vendo Leva os lá, cortes. pô. Não é da Amy White? É do... Que tem você tá ligado? Do pagode da ofensa? Isso, é o pagode da ofensa. Tá vendo os cortes. As thumbs são maravilhosas. A gente não dá nem pra falar aqui, não né? dá. É do menino. Chupei o pirulito. Isso, chupei o pirulito, ele era... Ele quis comer o meu... Isso aí. Tirou meu lacre do bujão e eu chorei. Não tem mais esse? do bujão. Tem, mas eles não conseguem monetizar, né? Monetizar. Mas é bom. Esses cortes eu sou. Era um garoto de programa. Entendi. Tipo, OnlyFans. Ô, Vilela, você tem não. muito a manha da entrevista, né? Que você tem esse seu jeito calmo, É que carinhoso. eu ouço, né? Eu gosto de ouvir, galera. Você gosta de escutar. E eu tava vendo o Dave Letterman, e o Dave Letterman ele tem uma técnica, que ele sempre conta um problema dele pra depois fazer uma pergunta pro outro. Faço isso também. Você sabe que eu passei por uma separação, né? Não sei se você sabe que eu já me separei. Eu já me separei agora. Você Você já separou também, você tá se Já separando? a segunda. O que aconteceu? Viu? Aí, Fábio Júnior. Foi há um ano atrás. Já tô em outra já. Tá agora voando com o Carioca na balada? Ou não? Agora. O Carioca, cara, o Carioca... Já desceu pra BC ou não? Velho, o Carioca fica toda sexta. Vilela! Aí me manda as fotos. Olha o que tem aqui, Vilela! Cara, o Fala, Carioca, compadre, vamos descer pra BC, Mano, filha da... Tá dala, Carioca, ele sai daí. Eu falei, pô, eu vou começar um podcast. Não faz podcast. Aí meu irmão vem cá. Ele só manda as fotos das paradas. Tá voando, Carica. Ele tá chorando no banho. Saiu umas 3 vezes com ele, cara. 3 vezes com ele. Ó. Ele tá incrível. Os vovô menino. Baile do Parmeira. Ele tá indo num lugar legal. Lugar lá que ele vai, que ele já... O pessoal chega, já os garçons todo mundo conhece. Mas já. chorar no banho ele Deixa não eu mostra. falar agora aqui, ó. Preciso falar um negócio aqui, ó. Eu ia perguntar pro Vilela, porque o Vilela ele tem uma visão de negócio muito inteligente. Ele é muito inteligente na internet, ele sempre foi pioneiro. Ele foi ali no Mundo Canibal, no podcast, ele sempre tá antenado nos negócios. E a gente tava falando aqui que alguns canais eles estão começando a colocar grade de TV. Mas não sei se você sabe também, eu fiz quadrinho pros Estados Unidos antes. Sim. Desde moleque trabalho fazendo cartas de Magic e tal. Mas você tá falando da grade, né? Então, eu Você é desenhista, né? Eu sou Ele é bom para um caramba. É bom. Informação, sou desenhista. E é bom para um caramba. Muitos canais estão virando TV no YouTube com grade. Você tá pensando nisso? Você tem alguma... Já. Quem tem ido lá nos últimos meses já viu o cenário novo. Boninho. Tem um cenário com plateia e vão ter
pelo menos 5 programas novos lá. Então vai ter uma grade até com outros apresentadores. A gente já está experimentando algumas coisas, já fez algumas coisas, programas nerds, vai ter programa de esporte, programa de futebol, né? Vai ter música, uma grade mesmo. Para aproveitar, né? Que antigamente você tinha que abrir canais novos, agora com o algoritmo. Inferno, hein? O algoritmo do YouTube mudou. Não é um inferno, Opa, não. Para ele vai delegar também. Virou produtora. Ele não vai fazer tudo. Não é funcionário. Custo. Então, isso é a minha preocupação. Até processo. Eu já sou grande demais. Trabalhista, vagabundo. O que vai colar de vagabundo? Você vai ver assim? só. Já cola. Fica lá sozinho. Ou o Tuti tá lá com a gente. Fica lá sozinho. Aí precisa da Kombi. Toda produtora tem que ter uma van. Uma Fiorinha. Pra levar. E a van? A van não veio. A van dos convidados. A van não veio. Aí o câmera. Faltou. Puta, é um inferno. Mas a pior coisa pra lá gente, sozinho, eu admiro o trabalho da Paulinha aqui, porque o trampo lá... Paulinha tá chata pra caramba. É mesmo? Quer que ela vá falar? Saiu da saber, Gazeta. se ela chegar aqui, ela vai perguntar seu pace. Quando você corre. Não pergunto. Não, então peraí, deixa ela vir. Te deu tênis. Deixa eu te falar. Então você tá com um projeto... O Flow vai fazer O reality da política. Da política. Ele falou isso aqui há algum tempo. Foi. Vai rolar, Na vai última rolar. vez que ele veio aqui. República, né? Chama República. Acho que é direita e Não é um esquerda na reality. mesma casa. Mas você acha que funciona? Esse tipo de coisa? Não, eu digo de você fazer de transformar. É inevitável, eu acho. Sabe por quê? Porque o podcast ele já está estabelecido. Ele teve o pico. A gente até... O ano passado foi o melhor ano da gente, assim, de grana, de view, de tudo. Teve o pico. E esse ano eu tô sentindo que estabilizou. Não tá crescendo mais que nem tava. Era uma linha absurda, assim. A gente chegou em 5 milhões, tá indo para 6 milhões. E foi muito rápido, né? Então... O que eu sempre estou tentando ver não o que está rolando, mas o que pode ser. Então, eu vou testar novos formatos e alguns deles podem ser o novo hype do negócio. Alguns formatos que não existem ainda na internet, no YouTube. Então, porque eu sou um artista meio inquieto, assim, eu já sei fazer Então, mas tudo aqui não é meio copiado? Tudo que tá no Brasil é meio copiado da gringa. A gringa não tem nada a não ser aquele cara que é... Porra, Mr. Beast? Mr. Beast. Ah, mas olha o cara, né, meu? Não, sim, mas aquele é o cara... Aquele é o produto, só que o cara... Mas aquilo... Então, mas vamos lá. Aquilo é um negócio novo, que a gente nunca viu, é esse tal do Mr. Beast. Eu falei, meu Deus, olha o tamanho dessa coisa. Mas a ideia é over. Novo, mas a ideia é isso, é pegar alguma coisa que já existe, só que você coloca um toque pessoal tão diferente que vira outra coisa. Tropicalizar o Mr. Beast. Com a tua cara. Mesmo o meu podcast, ele quando apareceu, ele era muito diferente do Flow, do Podpah. Primeiro, era apresentado por 2, era um papo de bar. O meu era o primeiro que pesquisava sobre. Não, mas tudo é Joe Rogan. Tinha um cara que sabia ler e escrever. Então, mas é o que eu tô falando. Mas o cenário é diferente, sabe? É aquilo lá. Você não inventa preocupação. Não inventa nada do zero. Entendeu? Não tem como você. Todos os formatos já foram feitos. Agora, aparece, de repente, um reality show. Né? O primeiro reality show. Aí apareceram com a sogra. No praia, deserto, na praia. Sim. Aí tem as variações. Então eu vou fazer programa de auditório, game show, mas tentar colocar um toque pessoal. Agora, o formato, ele já existe. O Mr. Beast tá fazendo alguma coisa que já fizeram. Só que ele levou o desafio a 1000. Dinheiro, né? Grana, né? Mas ele não começou assim. Ele começou... Ele ganhava um negócio, ele pegava toda a grana que ele ganhava e colocava no outro vídeo. E depois outro vídeo. E aí foi crescendo. E o desafio... E hoje não sei pra onde ele vai mais. Ele alugou as pirâmides pra fazer uma parada. Não, é um negócio... As pirâmides do Egito. Estão falando que ele pode comprar o TikTok. Ele vale mais... Ele Pan. pode valer mais que a CNN gringa. Tá? Então, cara... Mas eu acho que é isso, é tentar, é fazer tentativa. É mais por essa coisa de não ficar parado, assim, de não ter aquela sensação de tô indo pro 5º ano do podcast. Não vou parar, mas eu quero fazer outras coisas. Quero fazer série pra televisão, tem um livro que eu lancei, adaptar pra série, pra filme. Então tentar outras coisas. Você chegou a fazer algo na televisão? Tinha uma história do SBT? Vocês fizeram um podcast lá? A televisão não paga mais nada, a TV não paga Como nada. é que foi? Não paga nada. Eles só pegavam um conteúdo e jogavam lá, não tinha vantagem pra Não, gente. nem comercialmente. Então Não, a televisão não paga mais. Eles prometem muito, né? Não, vamos fazer aqui, o nosso departamento comercial vai trabalhar e não vende nada. Não. Tutinha também tá me sondando aí, vocês sabem, né? Já fez várias reuniões aí. Não fala do Vamos nosso pegar negócio. vamos pegar o conteúdo. Eu falei, ô Tutinha, vamos fazer coisa nova. Não pegar meu conteúdo e jogar aqui. Não tem... Por quê? No começo, logo lá no começo,
a Jovem Pan até propôs ser sócio do podcast, mas aí não quero sócio, né? Tá tão bom, pra né? você, pô. Agora. Se eu não quiser fazer nada, eu não faço. Quer ser sócio agora. Não era no começo. Foi no começo. No começo até você fala, pô, era uma boa. Eu lembro, o Igor não vai saber disso, mas é verdade mesmo. O sócio dele lá, no começo a gente não crescia, cara, tava desesperado e fala, pô, não vai virar isso, tipo, 1 mês, 2 meses, eu pedi, não quer ser sócio, ficar debaixo do guarda-chuva do falou, não, já tem bastante gente, e me esnobou. Serginho sabe disso. Mas você tá brincando. Primeira vez que eu tô falando isso, hein, ó. Mas já falei pro Igor, hein. Pega o corte aí. Hoje eu falo, ainda bem que não quiseram, né? O Monark, você fala com ele, pô, o Monark é outro que tá Monark, eu tô trocando ideia com ele. E você não tem problema lá com censura, essas coisas? Cara, você fala tudo o que você quer, não, né? Então, derrubaram o vídeo do Pablo Marçal há 2 dias da eleição. Não, eu sei, mas você fala tudo o que você quer ou você pensa? Eu falo tudo o que eu quero, mas eu tenho um jeito de pensar e deixar o negócio o maior claro possível, porque o problema não é você falar o que você pensa, o problema é entender errado. Vão entender errado de qualquer jeito, claro. Sim, claro. Mas quanto mais claro você for, melhor. Então eu falo assim, gente, o que eu tô querendo dizer é isso. Várias vezes já aconteceu de eu falar uma coisa, aí eu tô vendo o chat, os caras entendendo outra coisa. Eu falei, não, gente, vocês estão entendendo outra coisa e tal. Tipo, esse corte aqui, o pessoal acha que é pra homenagear o Ronaldinho, por exemplo. Na Copa de 2002. E não é, que eu fiz implante aqui na frente. Então tem que ficar. Vai ficar ainda, mas vai ficar. É o 4º implante também, né? O Sam, ele fica mandando vinhetinha. Ele ficou ruim. Olha lá, ele fica mandando vinhetinha. Mas tem essa preocupação, assim, Emílio, de tentar ser muito claro. E tem coisas que não dá pra tocar no assunto, alguns assuntos. Isso vai ruim, o 38 lá. Isso é ruim. Ele vai começar sobre zoofilia. Você fala, não, isso não. Não, tá na Bíblia, pô. Tá na Bíblia, pô. Excelente. Tá na Bíblia. Você fala, não, isso não. Então, quando o cara começa um assunto, você fala, não, esse assunto não dá pra falar aqui. E botânico você não leva mais também. Botânico? Pra falar de flores, assim. É complicado, é difícil, né? E é ao vivo, né? É igual aqui. Aqui também é ao vivo. E ao vivo é muito legal, mas é uma tensão, cara, que não sei se eu vou aguentar muito tempo, não, porque é muito. Quando vão algumas pessoas lá, você fica tenso mesmo. O dia do Pablo Marçal, quando vai político, o dia que foi o Bolsonaro, imagina, foram 2 milhões de pessoas ao vivo assistindo. Mas o Pablo Marçal é Malandrovski, né? É um puta Zé Malandrovski. Em que sentido? Porque ele é Malandrovski, ele faz tudo baseado no corte dele. Ele não é um cara honesto na entrevista. Não é um cara legal pra você entrevistar. Porque ele só tá pensando no corte que ele vai usar. Ele traz a equipe dele, fica toda a equipe dele filmando, não sei o que. Eram 50 pessoas. O cara ele fica querendo que você marque um pênalti pra ele usar aquela bagaça. Com certeza. Tá errado. Com certeza ele pensa. Não é legal. Mas sabe qual é o problema? Não é legal. O Vilela pode falar melhor, mas tem muita gente que já vai assim. Você tem que, para o público, você tem que ser verdadeiro. Para o público, você tem que ser honesto. Sim. Você tem que, mas acho que o público sabe. Eu acho que o público percebe quando o cara tá querendo só o corte e ele tá falando uma coisa que não é. O Haddad vai agora sexta-feira. Vamos ver o que vai ser lá também. Vai taxar seu podcast. Aqui ele não vem. Não vem? Ele vinha antigamente. Vou perguntar isso. Ele só vai. Pergunta, por que ele não vem aqui? Não vem mais. Aqui ou na Jovem Pan? Não, ele veio com o Carioca desceu. Lembra do Carioca? E eu também. Verdade. O Vila pegava... Eu também, não vem mais. Vila pegou. É verdade. Cortava de tarde. Pô, Vilela, você sabe que eu sou seu fã desde a nossa época do Ricardo de Barros, da sandália. Da animação. Da animação. Gente finíssima, gente finíssima. Coração demais. Gente finíssima. E ele também é um cara que tudo que ele se mete dá certo, né? Já, ele é gente boa pra caramba e trabalhador. E nessa época de saudosismo, o mundo canibal não volta nunca mais? Mundo canibal. Os biólogos estão sempre lá comigo, lá, cara. A gente tá sempre conversando. Eu quero fazer alguma coisa de animação ainda, mas não Mundo Canibal porque a gente aposentou, né? O nome. Tinha que fazer um filme, cara. Tem que fazer igual. Vai voltar o mundo da lua, não vai voltar o mundo canibal? O Morgado, a gente vai ser preso, né, cara? Assiste hoje aquelas animações. Assisto e eu gosto. Tem fetinho, cara. Um feto abortado. Fetinho é muito bom. Tem o Cotoco. Tem o Cotoco, que é um cara sem os braços. Tem o Cotoco, o fetinho. Tome Rola. Tome Rola. Todo mundo. O Tommy Lee Rola é bonito. O carioca que come cocô. O Tommy Lee Rola. Gosta de cocô. Ai, que gostoso. Pastor metralhadora. Tem um que é maconheiro. O maloqueiro Popeye. Certeza. Bolo de maconha. Aqui tinha um caderno. Tinha um caderno. O cara lançou um caderno para a universidade, chamado Texupo.
Tejupo. Era um bonequinho que o Tejupo, ele queria chupar todo mundo. Era uma época boa, né? Era uma época boa. Isso aí. Ninguém enche o saco. Liberdade. Liberdade, pô. Eu já agora tem uma cambada de bunda mole. Acorda, como que é o Monarca? Acorda. Bom, o Vilela tá lá no Inteligência, você pode acompanhar lá todo dia ela tá lá, já é uma tradicional aí nas mídias. Obrigado por você ter vindo, Vilela, e boa sorte pra você, cara. Boa sorte lá pro teu pai também. Meu pai, dia 9 de abril, ele faz 80 anos, vou entrevistar lá. Não, você quiser fazer um churrasco. Valeu. Também. Fazer um churrasco. Rogério Vilela conversou com a gente aqui na PAN. Valeu, Vilela, obrigado.